Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que acompanha o canal da Comunidade Católica Obra de Amor no YouTube, sejam muito bem-vindos por estarem conosco mais uma vez, desfrutando dessa meditação do sinal de esperança da comunidade católica, essa reflexão diária que o Senhor tem a graça de nos proporcionar. Eu gostaria de convidar você para que juntos possamos fazer uma oração, para que o Senhor possa realmente nos conduzir pela unção do Espírito Santo, para que possamos sempre caminharmos com Ele, humildemente possamos amá-lo cada vez mais, amar o Senhor, amar a Igreja, e que amando-o, possamos amar cada vez mais nossos irmãos e irmãs, as pessoas que nos são próximas, as pessoas que fazem parte da nossa história de vida. Querido irmão, querida irmã, hoje, sábado, o Senhor nos propõe, na sua liturgia, o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, do versículo 1 ao 9. E nessa meditação nós vemos que Jesus, ele se aproveita de algumas notícias que causaram uma certa repercussão à época para avançar no seu ensino aos seus apóstolos, aos seus discípulos, justamente para que eles pudessem verificar a sua realidade de vida, pudessem meditar sobre a sua relação com Deus. Num primeiro momento, há a notícia de que muitos galileus haviam sido praticamente sacrificados, tinham sido assassinados por Pilatos, ainda com o agravante de terem o seu sangue misturado com o sangue dos sacrifícios que os próprios galileus estavam realizando à época. E Jesus vem com uma meditação muito profunda, aproveitando-se desse fato. E no versículo 2 ele diz: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Digo-vos que não. Se não vos arrependerdes, porém, perecereis todos do mesmo modo. E depois Jesus vai insistir nesse mesmo ensinamento, relembrando a morte de 18 pessoas da queda da Torre de Siloé. E mais uma vez ele vai meditar e aprofundar, dando um ensinamento profundo sobre isso, dizendo: Pensais que eram mais do que qualquer outro morador de Jerusalém? Eu vos digo que não. Se não vos arrependerdes, porém, perecereis todos da mesma forma. Jesus insiste que nós precisamos nos arrepender. Queridos irmãos e irmãs, nós somos limitados. Nós somos fracos, imperfeitos. Mas a graça é que o Senhor, que é perfeitíssimo, que é todo-poderoso, que é todo amoroso, não olha simplesmente a casca do nosso pecado. Ele olha a nossa essência. Aquilo que nós temos de bom, é isso que Ele vê. E é isso que Ele deseja colher. Por isso, Ele é um Deus de amor e misericórdia que nunca se deixa se superar na gratuidade, na benevolência, na doação. Isso nós vemos na cruz. Na cruz nós vemos que Jesus se torna o pecado, como São Paulo vai nos ensinar, porque Ele assume todo o pecado humano, de todos os tempos, de todos os indivíduos, mostrando que o pecado causa aquela destruição, aquela hediondez, aquele algo grotesco que enoja. Aquilo que Jesus assumiu para si é o que o pecado faz em nós.
E é por isso que o Senhor vem mais uma vez e nos aprofunda essa meditação. É preciso que eu e você nos arrependamos. É preciso que nós façamos um exercício de humildade. Por quê? Vivemos num mundo de ilusão. Vivemos num mundo de mentira, de farsas. Vivemos num mundo em que devemos projetar nossa imagem para sermos, ou pelo menos para aparentarmos ser melhores do que os outros. Hoje o Senhor vem nos ensinar que Ele, sendo o melhor, nos chama ao arrependimento, nos chama ao exercício de humildade. E nós cristãos, que devemos ser exatamente a figura do outro Cristo, de um outro Cristo, porque é isso que o termo cristão significa, qual é a maior lição se não esta de humildade? Dele sendo Deus perfeito, eterno, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, nas galáxias, de todas as criaturas, se fez homem, se igualou a nós para assumir o pecado que havia em nós e não havia nele, porque ele é Deus, perfeitíssimo, justamente para que a nossa realidade humana pudesse ser elevada aos céus, num acesso ilimitado ao Pai. Se eu e você fizermos a escolha de termos acesso ao céu, nosso acesso é ilimitado. É ilimitado. Nada nos barra, exceto o pecado. E nisso entra a nossa escolha. É claro que muitas vezes escolhemos pelo pecado, escolhemos pelas nossas faltas. Contudo, querido irmão, querida irmã, há uma saída, há uma opção, há um caminho. Há o caminho da misericórdia, há o caminho do perdão, há o caminho da regeneração em Cristo. Contudo, esse caminho tem um início. E o início dele se chama arrependimento. Se eu e você, não nos arrependermos, não reconhecermos humildemente quão falhos e fracos nós somos, nós também vamos perecer. E interessante que do versículo 6 ao 9, traz a parábola da figueira estéril, onde Jesus narra que o senhor de um terreno tinha uma figueira plantada e essa figueira era estéril. E ele deseja arrancá-la por ser inútil. E aí vem um outro homem, um servo, e fala para que o Senhor possa deixá-la ali por um tempo, porque ele vai adubá-la para tentar restaurar a utilidade dela. Que, mais uma vez, a figura da misericórdia do Senhor, que não nos condena apesar de merecermos, mas que vem insistindo para que eu e você possamos nos tornar úteis nele, em uma nova vida, em uma nova realidade. Querido irmão, querida irmã, mais uma vez, é preciso enfatizar isso. Eu e você precisamos ser humildes, a exemplos de Cristo. Senhor Deus, Senhor do céu e da terra, que se humilhaste na cruz por nós, se humilhaste em se igualar na sua realidade, na nossa realidade humana. Dai-nos a graça de irmos além das nossas limitações, para que, nos arrependendo plenamente, de coração, no mais íntimo do nosso ser, possamos, juntamente com o Senhor, sermos perdoados dos nossos pecados, regenerados por Ti, ó Senhor, restaurados na nossa vida em plenitude, que só é desfrutada com o Senhor. Que o Senhor possa acolher o coração de cada um daqueles que ouvem este vídeo hoje, agora ou em qualquer momento, porque a sua misericórdia e o seu amor não têm fim. Querido irmão, querida irmã, se deixe atingir pela misericórdia do Senhor, mas que eu e você tenhamos coragem, arrependamo-nos nessa data,
porque, independente do que aconteça, se estivermos com a plena amizade com o Senhor, nada temeremos, porque quem ama não teme, porque quem ama tem a segurança daquele que é a fonte de todo amor, daquele que é o próprio amor. Que a Virgem Santíssima, que o gloriosíssimo São José possam interceder por nós, para que o Senhor Jesus atinja nossos corações e transforme o nosso viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por nos acompanhar. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like. Vamos juntos semear esse sinal de esperança aos quatro cantos do mundo. Deus abençoe.